Números capítulo 12, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há profeta, eu, o Senhor, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Amém? Nosso tema de hoje é a cura dos leprosos. E nós lemos a história aqui de Miriam e Arão, que falaram mal de Moisés, falaram contra Moisés, e Miriam ficou leprosa. A primeira pessoa na Bíblia registrada como alguém que teve lepra, ou que ficou leprosa, ou leproso, foi Miriam. Essa é a primeira pessoa registrada na Bíblia como alguém que tinha lepra, como alguém que ficou leproso. A Bíblia já há na Bíblia textos falando sobre o diagnóstico da lepra, sobre a cura do leproso, sobre a oferta que o leproso deveria fazer. Levítico capítulos 13 e 14, 2 capítulos longos e inteiros da Bíblia, falam sobre a lepra, sobre o diagnóstico, o procedimento, a cura. O sacerdote deveria examinar o leproso e declará-lo puro, se ele não tivesse lepra, ou impuro, se ele tivesse realmente a lepra. O sacerdote deveria examiná-lo de novo. Se ele tivesse sinais de cura, seria o sacerdote que ia declará-lo curado, puro novamente. Caso contrário, o leproso que possuía essa doença, na época incurável, hoje a lepra, chamada de hanseníase, tem cura, tem tratamento, as pessoas são curadas totalmente dessa enfermidade, mas na época não. E por ser contagiosa, o leproso era afastado da família e da cidade, morava em aldeias exclusivas de leprosos, fora das cidades, e totalmente considerados impuros por causa da sua doença, por causa da lepra. E a lepra tornou-se, até no Novo Testamento, como um símbolo de impureza espiritual. É um símbolo, a lepra é comparada como alguém impuro, que precisa ser purificado.
Então a lepra se tornou símbolo de pecado, porque é o pecado que torna a pessoa impura, é o pecado que contamina o homem. Então a lepra é símbolo de impureza, de pecado. Os judeus consideravam, aqui quero falar de algo que os judeus consideravam, não é algo que tem respaldo e que possamos afirmar biblicamente, mas com base neste texto de Números 12, o fato de Miriam ter falado mal de Moisés e Deus se irou com ela e ela ficou leprosa, para os judeus a lepra era o castigo divino para quem cometesse os pecados da língua, os pecados da fala, maledicências, calúnias, falas impróprias, ofensas, pessoas que praguejavam, mentiam. Os pecados da fala, para os judeus, eram punidos por Deus com a lepra. Com a lepra. Nós não afirmamos isso, mas nós reconhecemos biblicamente o quanto os pecados da fala são nocivos e destroem e contaminam as pessoas. Isso é muito sério. Às vezes nós damos ênfase somente aos pecados que consideramos graves, adultério, prostituição, a pessoa matou, roubou, prostituiu, isso é grave, isso é pecado. Mas às vezes consideramos desprezíveis, pecados tão nocivos e que contaminam o homem igualmente, como os pecados da fala. Aqueles que caluniam, aqueles que maldizem. Miriam ficou leprosa porque falou contra seu irmão Moisés. E eu quero observar com você o quanto esses pecados da língua são nocivos e tornam o crente impuro aos olhos de Deus. E hoje nós estamos no dia da Santa Ceia do Senhor. Precisamos examinar a nós mesmos. Não o sumo sacerdote para examinar alguém e dizer, olha, você está puro, você está impuro, você tem lepra, você não tem. Mas nós estamos diante do sacerdote da nossa alma, o sacerdote que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia do Senhor. Quanta impureza as pessoas religiosas praticam com a sua boca, os pecados da língua, a gravidade das coisas da língua são terríveis. Eu li uma história de uma grande executiva, de uma empresa muito grande dos Estados Unidos, em 2013, há 12 anos atrás, essa grande executiva, importante nessa empresa, foi enviada para ir em uma missão de trabalho na África. E quando ela entrou no avião para seguir dos Estados Unidos para a África, um voo de longa duração, mais de 10 horas de voo, ela fez uma postagem na sua rede social e escreveu o seguinte: indo para a África, espero não pegar AIDS, brincadeira, sou branca. E aquela executiva dessa empresa, chamada Justine Sacco, essa mulher, postou isso, entrou no avião, o avião decolou, ela ficou sem internet. Mais de 10 horas depois, quando ela desceu do avião e se conectou, ela percebeu que a sua postagem havia viralizado nas redes sociais, no Twitter, se tornado top no Twitter naquele momento, e uma repercussão terrível daquele comentário preconceituoso, racista, totalmente impróprio, e aquilo caiu e chegou nos ouvidos e na vista dos diretores daquela empresa. E quando ela desembarcou, a sua reputação já estava acabada, e ela já tinha sido demitida
da empresa. Consequências de algo que ela comentou, que ela escreveu e que ela não deveria ter escrito. As palavras que nós falamos ou proferimos, e hoje é muito habitual postar ou escrever em redes sociais, as palavras são como sementes lançadas ao vento. Depois que você falou, o vento leva essa semente e ela vai cair na terra e ela vai germinar. E vai colher os frutos. Querendo ou não querendo, depois que você lança a palavra, obrigatoriamente você vai colher os frutos. Provérbios 18, 21, leia comigo o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Diga comigo, a morte e a vida, só quem está vivo, vamos lá, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Se você quer comer um fruto gostoso, doce, prazeroso, utilize bem a sua língua. Se você quer comer um fruto amargo e venenoso, utilize mal a sua língua. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 21, 23. Olha o que a Bíblia diz: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quem aqui quer passar muitas dificuldades na vida, diga amém. Está todo mundo esperto hoje. Em nenhum culto vocês caíram na minha pegadinha. Mas olha o que a Bíblia diz: não quer passar muitas dificuldades, então guarde a sua boca e a sua língua. Guarde. O apóstolo Tiago, falando sobre os pecados da fala, os pecados da língua, em Tiago capítulo 3, o Espírito Santo inspirou este apóstolo a falar bastante sobre a língua. Tiago 3, versículo 2, a partir do verso 2, olha o que a Bíblia diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, esse é um indivíduo perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Diga comigo, quem não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Quem não tropeça no falar. Verso 3, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Verso 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A língua, que é um órgão pequeno do nosso corpo, ela tem um poder enorme. E a Bíblia diz aqui que, da mesma forma que um cavalo é dominado por alguém mais fraco do que ele, porque tem um freio na boca do cavalo, assim a língua é o que vai determinar a direção da nossa vida. Assim como um grande navio, ele é direcionado através da vontade do piloto, mudando, virando o leme, um pequeno leme muda a direção de um grande navio. E a Bíblia diz que assim é a nossa língua. Verso 6, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. Aqui é a língua de quem não serve a Deus, aqui é a língua do ímpio, do pecador. Olha só, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também
ela mesma é posta em chamas, é inflamada pelo inferno. Olha o que a Bíblia diz. Agora, sabe como é a língua do crente? Eu vou parafrasear esse verso, versículo 6, como é a língua do crente. Tem alguém aqui que é crente, que ama Jesus, cheio do Espírito Santo? Olha como é a língua do crente cheio do Espírito Santo. Verso 6, agora é no acrescentares do pastor Valério, mas olha só, entenda bem. Olha o paralelo que pode ser traçado. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de bondade. A língua está situada entre os membros do corpo e purifica e santifica o corpo inteiro, e não só incendeia toda a carreira e o ministério do crente, como também ela mesma é posta em chamas pelo fogo do Espírito Santo, que vem como línguas de fogo sobre o crente e o batiza com fogo e glória do Senhor. Aleluia! Qual história do versículo 6 é a tua realidade? Isaías tinha uma língua inflamada pelo inferno. A Bíblia fala isso em Isaías capítulo 6, mas quando ele viu a santidade, a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Deus mandou um anjo pegar uma brasa de fogo do céu, do altar, e tocou na boca de Isaías, tocou nos lábios dele com brasas de fogo, e aquele fogo inflamou a boca de Isaías, purificou os lábios do profeta, e ele se tornou o grande profeta Isaías que nós conhecemos na Bíblia. Qual é o fogo que incendeia a tua boca? No dia de Pentecostes foram vistas línguas de fogo. Tem línguas de fogo pousando sobre o crente para inflamar a sua boca com poder e tornar a sua língua um mundo de bondade, uma fonte de vida, de salvação. A sua língua está situada entre o seu corpo e ela abençoa o seu corpo inteiro, e ela é inflamada pelo céu. Quem crê, meia dúzia já tomaram posse. O inferno não pode ter mais poder sobre a tua língua, porque Deus quer derramar este fogo do céu. Verso 7, toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Esse versículo não é para nos desanimar, dizendo: ah, pastor, a língua então não tem jeito, ninguém pode domar. Não, esse verso 7 é para nos dizer assim: só pelo poder do Espírito Santo, você poderá ter uma língua transformada. Só o Espírito Santo dá domínio próprio. Só quando você se submete ao Espírito Santo, e vai orando, falando mistérios com Deus, e deixando Ele inflamar a sua língua com fogo do céu, somente assim você pode dominar a sua língua. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 11, diz assim: irmãos, para quem Deus está falando aqui no verso 11? Tem alguém que é irmão aqui, que é irmã, que é filho de Deus? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Está confuso ou está claro essa palavra? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei,
não é observador da lei, mas juiz. E o verso 12: um só é o legislador e juiz. Quem é o legislador e juiz? É um só Deus pode julgar. Só Deus julga. É aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Imagine um julgamento, irmãos. Um grande julgamento. Está lá o juiz, assentado na cadeira de julgamento. Ele é o juiz, ele está assentado lá na cadeira do juiz. Aí o réu, que está lá para ser julgado, ele se levanta e diz aí: excelência, sai da cadeira, eu é que vou sentar aí, dá licença daí, juiz, sai, eu vou sentar aqui para julgar no teu lugar. Será que algum juiz admitiria passar por isso? E quanto mais o juiz dos juízes, o único soberano juiz de toda a humanidade. Será que ele aceitaria que alguém, como no versículo 11, se coloque na posição de juiz no lugar dele? É uma afronta para o Senhor. Por isso esses pecados da fala tornam impuros os crentes. Nós não podemos ignorar essa lepra no meio da igreja. Nós não podemos ignorar isso. Jesus alertou seriamente em Mateus 12, 34, que eu leio com você, a respeito dos pecados da fala. Mateus 12, verso 34, olha o que Jesus fala aqui. Raça de víboras. Está parecendo até o profeta João Batista, não está? Mas é Jesus falando. Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Diga comigo, a boca fala. Diga assim, a minha boca fala o que o meu coração está cheio. Fale para alguém aí que te conhece, alguém que conhece você, diga assim, a minha boca fala o que tem no meu coração transbordando. Amém? O que é que a tua boca tem falado? Quem vai usar a tua boca agora, a partir de hoje? Esse culto é para ser um divisor de águas. Tua boca é inflamada pelo Espírito Santo com fogo do altar. Tua boca é fonte de vida e de salvação, de bênçãos e de alegria, de promessas e de paz. A tua boca é fonte de bênçãos do Senhor. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Versículo 36, olha aqui, Mateus 12, 36, porque digo a vocês que no dia do juízo, tenta imaginar comigo o dia do juízo final, está escrito, e acontecerá, um dia do julgamento de todas as pessoas. Todos nós compareceremos diante do Senhor, o juiz de cada um de nós. Os livros serão abertos, a tua história será exposta. Compareceremos diante desse julgamento, face a face com o Senhor. Se você já leu o livro Movidos pela Eternidade, de John Bevere, você percebe como o autor, de forma muito inspirada, retrata com maestria o julgamento, a recompensa dos justos, a condenação dos injustos. É de arrepiar quando você lê. No dia do juízo, disse Jesus, nós seremos julgados por nossas obras, sim. Pelo que fizemos ou deixamos de fazer, seremos julgados. Mas tem outra coisa que vai ser colocado em julgamento. E olha o que Jesus fala aqui.
Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Cada palavra nossa vai ser dado contas no dia do juízo. Isso é muito sério. É por isso que Deus mandou o pastor Valério pregar isso num domingo de Santa Ceia. Porque aí o verso 37 diz assim: porque pelas suas palavras, você será justificado. Ou pelas suas palavras você será condenado. Palavras. Diga comigo: pelas minhas palavras eu serei justificado. E pelas minhas palavras, vamos dizer assim, eu poderia ser condenado, mas eu não serei condenado pelas minhas palavras, porque pelas minhas palavras eu serei justificado, porque as minhas palavras serão inspiradas e inflamadas pelo céu. A minha boca será fonte de bênçãos, de vida e de salvação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz: pelas suas palavras serás justificado, ou pelas suas palavras você poderia ser, se você não tivesse dado ouvidos para essa verdade e mudado a tua história. Pecados da fala, irmãos, são como lepra, que tornam a pessoa impura. Por que uma pessoa fala mal dos outros, pastor? Quero apontar rapidamente aqui vários motivos. Uma pessoa fala mal dos outros, primeiro por causa do orgulho, talvez sem perceber, inconscientemente, ela se sente superior aos outros, por isso ela tem o hábito de falar mal dos outros. Outro motivo é a insegurança. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que se sente ameaçada pelos outros, então ela atira e fala mal dos outros, porque aquilo é para ela, aquela pessoa é uma ameaça. Alguns falam mal dos outros para chamar a atenção das pessoas. Talvez não tenha outro assunto, então entra nesse assunto baixo, que é o assunto de falar mal dos outros, para chamar a atenção dos amigos, para chamar a atenção dos outros. Olha como é informado, olha como sabe da vida dos outros, achando que isso é bonito. Mas quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. Outra causa é a inveja, porque aquela pessoa incomoda, a pessoa tem inveja do outro, então quer falar mal para tornar aquela pessoa desprezível. Outra causa é para esconder o seu fracasso, porque dificilmente alguém reconhece a sua falha e o seu fracasso como responsabilidade sua, então quer achar um culpado para a sua situação e acusa os outros. Outra causa para que alguém fale mal dos outros é a baixa autoestima. A pessoa se sente inferior, então ela quer inferiorizar os outros. Outra causa que leva alguém a falar mal de alguém é a influência do meio. Isaías disse: Senhor, eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. São aqueles que vivem na roda dos escarnecedores, e aí está todo mundo falando mal de alguém, ele também tem que falar mal junto. Outra causa de alguém falar mal dos outros é a falta de compaixão, porque não se coloca no lugar da pessoa que está falando mal, porque se tivesse compaixão, seria misericordioso, mas como não tem compaixão, é rigoroso ao falar do outro. Sabe aquele ditado que diz assim: para os amigos, o benefício da lei, para os inimigos, o rigor da lei.
Quando você ama, quando tem compaixão, você é misericordioso ao comentar. Mas quando você não ama, não tem compaixão, você é rigoroso em comentar. Essa é uma grande realidade. E outra causa de alguém falar mal do outro é o ressentimento, é a mágoa. Está externando amargura. Hebreus 12:15 fala da raiz de amargura, que vai brotando, contamina a pessoa, está magoada. E escute uma coisa, a maioria das suas mágoas contra alguém são fruto das suas próprias expectativas que não foram cumpridas, porque você esperava algo de alguém que não recebeu ou que a pessoa não fez. Mas escute uma coisa, só Deus pode cumprir as suas expectativas. O homem, a mulher, nada podem receber se do céu não lhe for dado. Não coloque expectativa nos outros e você não ficará magoado e frustrado com os outros. Mas por causa do ressentimento, alguns falam mal dos outros. A sua mágoa contamina e brota e é lançada para os outros. Mas irmãos, nós estamos hoje aqui para falar da cura dos leprosos. Em toda a Bíblia, nós vemos a história de Deus curando leprosos. E é essa a nossa ênfase. Deus cura os leprosos. Miriam ficou leprosa, mas Moisés orou por ela. Ela foi curada pelo Senhor. Quero ir para Mateus capítulo 8. Olha a história deste leproso que se derramou aos pés de Jesus. Quem está aqui hoje para se entregar, se prostrar aos pés de Jesus e dar glórias a Jesus? Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. A palavra que é purificar, não é curar, porque a lepra representa pecado. Pecado torna o homem impuro. Mas Jesus veio para perdoar pecados e tornar o homem puro aos olhos de Deus. Se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. Jesus não disse fique curado, Jesus disse fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque Jesus quer nos limpar por completo. Nós vamos tomar a ceia do Senhor hoje e ser purificados completamente pelo Senhor Jesus. Todo pecado, toda lepra espiritual, toda falha, toda impureza, Jesus é poderoso para purificar, e nós seremos purificados pelo Senhor. Na primeira carta de João, a Bíblia diz assim: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda a injustiça. Levante a sua mão para Jesus e diga assim: o meu Senhor é poderoso, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para purificar a minha vida de toda a injustiça. Aleluia. Lepra tem a ver com pecado. Jesus tem a ver com purificação, e Ele tem purificação para você. Em Mateus capítulo 10, quando Jesus enviou os discípulos, os apóstolos, com poder e autoridade, Ele disse: curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos.
Eu estou hoje aqui para proclamar purificação de pecados, para que todos nós possamos tomar a ceia com toda a pureza, perdoados e justificados pelo Senhor nosso Deus. Lucas capítulo 17, Jesus curou 10 leprosos no atacado, 10, Lucas capítulo 17, versículo 11, olha só: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Os 10 de uma vez. Eu sei que Jesus está aqui hoje, e Ele vai purificar toda a igreja, porque essa purificação é propósito do Senhor para nós. Você vai sair daqui hoje puro, você vai sair daqui hoje liberto, você vai sair daqui hoje para uma nova vida, você vai sair daqui hoje sem a lepra do pecado nas tuas costas, você vai sair daqui lavado e purificado pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus Cristo, e Ele está aqui conosco, Ele está aqui, aleluia. Pode aplaudir, ficar de pé e dar glória a Deus, aleluia. Quero terminar junto com você, irmãos, lendo no primeiro livro de Reis, capítulo 5, a história de um homem, segundo livro de Reis, ou melhor, segundo de Reis, capítulo 5, versículo 1, havia um homem chamado Naamã. Olha a história desse homem, Naamã, segundo de Reis 5:1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor, tudo maiúsculo, é o Iavé, é o Deus de Israel, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Se a história dele terminasse aqui, era linda e maravilhosa a história daquele homem. Porque até aqui a Bíblia descreve Naamã como comandante do exército, um grande homem, de muito conceito, muito respeitado. Através dele o Senhor Deus deu vitória para a Síria, e ele era um herói de guerra. As pessoas viam Naamã dessa forma: a farda de um comandante, as medalhas na farda, tantos distintivos, um herói de guerra, respeitado, aplaudido, vitorioso. Mas quando ele chegava em casa e tirava a farda e colocava de lado as suas armas, a esposa via, os filhos viam, a escrava, os empregados viam, que por baixo daquela farda, Naamã era leproso, ele sofria de lepra. Assim é a história de muita gente. Na frente dos outros, é respeitado, parece ser forte, parece ser limpo, não parece que tem lepra, não parece que é escravo do pecado, mas as pessoas mais próximas sabem que por trás dessa farda religiosa
esconde uma lepra de pecados, esconde uma impureza. Hoje Deus nos trouxe aqui, irmãos, não para nos apresentar diante dele com uma farda, com um manto religioso, não. Hoje Deus nos trouxe aqui para tirar a farda, para tirar a capa religiosa, para colocar as armas de lado e dizer: Senhor, eu preciso me humilhar diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor, porque eu quero ser purificado. Naamã, ele precisou se humilhar aos pés do Senhor, ele precisou dar ouvidos para a escrava que trabalhava na casa dele. A escrava via que lá fora ele era um herói de guerra, dentro de casa ele era uma pessoa impura, ele sofria de lepra, era leproso. A escrava falou para ele: meu senhor, lá em Israel tem um profeta de Yahvé que pode curar você. Ele deu ouvidos à empregada, à escrava, e ele foi até a casa de Eliseu. Ele bateu palma na frente da casa do profeta. Ele trouxe uma comitiva, trouxe presente. O profeta nem saiu na porta. O profeta mandou o ajudante, o servo dele: o profeta está te mandando dizer, Naamã, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai estar curado. Naamã ficou irado, ficou nervoso, ficou revoltado. Que desfeita desse profeta! Ele nem impôs a mão na minha cabeça, ele nem me ungiu com óleo, ele nem olhou na minha cara, ele nem falou comigo, eu nem vi a cor dele. Mandou o servinho dele lá me mandar mergulhar no Rio Jordão, esse rio de águas turvas. Eu não vou entrar nesse rio, os rios da Síria são melhores. Vou embora. Aquele orgulho, aquele homem que era acostumado a dar ordens, aquele homem que era acostumado a comandar, não aceitava comando, mas ele precisou se humilhar, ele precisou aceitar o comando, porque o comando do céu é superior ao comando da terra. O comando do céu é superior ao comando dos homens. Naamã precisou aceitar o comando, e ele falou, os que estavam com ele falaram: Naamã, pensa melhor, vai lá, o profeta não te pediu nada difícil. Naamã quebrou o orgulho dele, e ele obedeceu, e ele mergulhou no Jordão, 7 vezes, ele tirou aquela farda, ele tirou a capa, ele entrou no Jordão, ele mergulhou nas águas do Jordão. Depois da 7ª vez que ele mergulhou, ele foi totalmente purificado da lepra. Escute aqui para a gente orar. Aqui está quem é maior do que Eliseu. Aqui está aquele que perdoa pecados e purifica o pecador, e ele é Jesus Cristo. Ele deu a vida por nós, ele derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo pecado. E nós não estamos aqui ao lado do Rio Jordão para mergulhar no Jordão, não, mas aqui está passando um rio, e eu sinto esse rio fluindo, irmãos. É o rio do Espírito Santo, que você pode mergulhar, você pode deixar as águas do Espírito Santo envolver você, e você vai se levantar hoje para ir para a tua casa totalmente limpo, purificado, lavado, remido no sangue de Jesus e nas águas puras do Espírito Santo, que já está fluindo aqui nesse lugar. Fecha teus olhos e levanta suas mãos para Jesus.
Deixa o Espírito ministrar ao teu coração. Vai falando para Deus como se fosse um Naamã, dizendo: Senhor, eu quero ser puro, eu quero ser limpo.